Vamos falar de princípios jurisdicionais, mas o que é jurisdição? Um conceito mais antigo de jurisdição apresenta como uma função do Estado. Um conceito atual representa a jurisdição como uma função atribuída a um terceiro imparcial, mediante um processo para garantir a proteção, reconhecimento e efetivação de direitos. E a jurisdição possui seus princípios que asseguram a natureza jurisdicional. Vamos conhecer o primeiro deles. Princípio da investidura. Esse princípio discorre sobre o exercício da jurisdição, que deve ser somente por aquele que é regulamentado, legalizado e logo possui autoridade para tal. Neste caso, o juiz. Para exercer a jurisdição, deve ser preenchidos os requisitos em lei e estar em pleno exercício, não possuindo mais investidura um juiz aposentado, por exemplo. Princípio da aderência ao território, também chamado de princípio da territorialidade, sendo uma referência ao foro, limite territorial em que se fundamenta, é válida a autoridade dos magistrados. De forma mais clara, o juiz só tem autoridade no território que, segundo a lei, pertence à sua jurisdição. Caso seja necessário para um processo algum ato fora do limite territorial, é necessária a cooperação do juiz do lugar. Se for dentro dos limites territoriais do país, a solicitação acontece por uma carta precatória. Se for fora do limite do país e necessitar da cooperação de outro, solicita-se através de carta rogatória. O artigo 201 do Código de Processo Civil diz: expediciar a carta de ordem se o juiz for subordinado ao tribunal de que ela emanar. Carga rogatória quando dirigida à autoridade judiciária estrangeira e carta precatória nos demais casos. Nesse mesmo sentido, vide alguns artigos do Código de Processo Civil. Artigo 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Artigo 255. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar, em qualquer delas, citações, intimações, notificações, penhoras e qualquer outros atos executivos. Artigo 385, parágrafo 3º. O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Princípio da indelegabilidade. Esse princípio é uma vedação ao juiz em exercício delegar atribuições de suas funções. Nesse sentido, vejamos sobre as funções. Elas podem ser ordinatórias, instrutórias, executivas e decisórias. A ordinatória, que é a função de dar andamento ao processo, podendo ser delegada. Instrutória, sobre a coordenação de provas, que pode ser delegada a outros membros do judiciário. Executivas determina a execução de suas funções, também pode ser delegadas a outras áreas judiciais. E, por último, a decisória, que é o poder de decidir a demanda, sendo essa indelegável. Princípio da inevitabilidade. Diz respeito à autoridade jurisdicional, que pode impor sua vontade, gerando uma sujeição, submissão das partes, que devem aceitar o resultado do processo. Não depende de nenhuma circunstância para ser aceito. Princípio da inafastabilidade. O artigo 5º do inciso 35 prevê que a lei não excluirá da apreensão do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Relaciona-se com o princípio do acesso à justiça, que é uma garantia constitucional. Todo cidadão tem direito de ação, de forma mais didática, de bater à porta do judiciário para que seja analisada a sua causa. Inclusive, o artigo 126 do Código de Processo Civil prevê que o juiz não se exime de se sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide, caber-lhe-á aplicar as normas legais, não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito. Ou seja, o juiz não pode se excusar de proferir uma decisão. Princípio do juiz natural. Procura assegurar a imparcialidade dos juízes. Todo cidadão tem direito de ser julgado por juiz competente, imparcial e terceiro ao seu conflito, não podendo ser privado disso. E quando tem mais de um juiz competente e imparcial? A decisão ocorre por meio de sorteio para ser de forma imparcial. Uma observação é que existem questões que podem gerar impedimento,
como, por exemplo, grau familiar entre o juiz e o litigante. O princípio do juiz natural apresenta uma dupla garantia, a do Tribunal de Seção, prevista no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, e o de vedação de modificação de juízo legalmente competente, também no artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 38. Não haverá juízo ou tribunal de seção. O tribunal de seção é aquele instituído em caráter temporário ou excepcional, o qual tem o objetivo de julgar exatamente aquilo para o qual foi criado, sendo vedado, pois é uma instituição de juízos posterior à existência do fato, não cumprindo os requisitos do juiz natural. Artigo 5º, inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Prevê a competência do juiz que deve estar previsto anteriormente em lei. É a garantia de vedação de modificação de juízo legalmente competente, que explica também a vedação ao Tribunal de Seção. E, por último, apresento o princípio da inércia. Esse princípio diz respeito à inércia do Estado em apresentar lides, salvo as previstas em lei. A regra é que a iniciativa deve partir das partes em pleitear uma tutela jurisdicional. Esse princípio justifica-se em que é uma opção do cidadão querer pleitear ou não seu juízo. Inclusive, o exercício espontâneo poderia causar desavenças em causas que poderiam ser amigavelmente resolvidas. Artigo 2º do Código de Processo Civil diz: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Essas são as nossas referências. E essa foi a nossa aula. Obrigada, bons estudos!